Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Historiação Humanas. O meu nome é Gêner Cristiano e você está assistindo a aula número 2 sobre a introdução aos estudos históricos. A aula de hoje começa com as fontes históricas. Depois falaremos um pouco sobre as disciplinas que auxiliam o trabalho do historiador. E, por fim, apresentaremos a você o significado de fato histórico e os cuidados que devemos ter em relação a eles. As fontes históricas são os registros produzidos pelas diversas sociedades que existiram no passado. Todo e qualquer tipo de registro produzido pelos seres humanos é considerado uma fonte histórica. Por onde o homem passa, ele deixa rastros, vestígios, informações. Algumas dessas informações são mais fáceis de serem encontradas, já outras são mais difíceis. Mas o fundamental é que você saiba que as fontes históricas são as matérias-primas que permitem que os historiadores realizem o seu trabalho de investigação do passado. Está lembrado da última aula? Eu disse que o historiador só analisa o fato histórico depois que ele acontece. Pois então, as fontes históricas, esses registros produzidos no passado, trazem consigo diversas informações que permitem um trabalho de reconstituição dessas organizações sociais. Os historiadores não têm acesso a todas as fontes históricas. Por isso, o nosso conhecimento do passado é sempre parcial. O conhecimento do passado é uma espécie de quebra-cabeças, faltando um monte de partes para ficar completo. As fontes históricas são muito variadas. Hoje, praticamente qualquer registro pode ser considerado um documento relevante para o trabalho de investigação do historiador. Por exemplo, as páginas de internet, podcasts, blogs e conversas no extinto Orkut ou as sensações do momento nas redes sociais, tais como o Facebook e o WhatsApp, são utilizados como registros históricos para compreender e interpretar o comportamento dos seres humanos. Agora vamos falar sobre alguns tipos de fontes históricas. O historiador se utiliza muito das fontes escritas. Elas podem ser de natureza oficial ou particular, tais como cartas, textos de jornais, testamentos, leis, poemas, obras literárias, entre muitas outras. Temos também as fontes iconográficas. Eu adoro trabalhar com iconografias. Elas dizem respeito ao mundo das imagens, tais como cartoons, charges, obras de arte, fotos de família, pinturas rupestres, os vitrais de uma igreja e coisas desse tipo. Não podemos deixar de falar das fontes orais, tais como filmes de cinema, relatos de comunidades organizadas na tradição oral, músicas, cantigas populares, entre muitas outras. Quando uma determinada sociedade não possui registros escritos, as fontes orais, passadas de geração em geração, acabam se tornando uma das fontes históricas mais importantes para analisar o passado de um determinado grupo. O historiador é uma espécie de investigador do passado, e todo bom investigador precisa de uma equipe para auxiliá-lo, pois o trabalho de investigação do passado é extremamente complicado. Além disso, trabalhando sozinho, o historiador não dispõe de todas as ferramentas para coletar as informações e extrair o conhecimento do passado do jeito que ele necessita. É por isso que a história sempre recorre a outras disciplinas para desenvolver o seu trabalho. Vamos analisar algumas dessas disciplinas que auxiliam o historiador a partir de agora. Começaremos pela arqueologia. O trabalho dos arqueólogos é de fundamental importância para os historiadores. As escavações feitas por eles são capazes de descobrir cidades inteiras debaixo da terra. É debaixo dessa terra que se escondem verdadeiras minas de informações a respeito de sociedades praticamente esquecidas. Comunidades inteiras debaixo da terra revelam textos escritos, vestimentas, fabricação de tecidos, utensílios domésticos, entre tantas outras informações que nos permitem ter acesso a alguns fragmentos do passado. Pois, como eu disse, é impossível conhecer o passado em sua totalidade. É por causa do trabalho dos arqueólogos e paleontólogos que podemos afirmar, sem dúvida alguma, que um dia os dinossauros habitaram o nosso planeta. Os fósseis que são encontrados até hoje não deixam nenhuma dúvida a esse respeito. A utilização da geologia e da técnica do carbono 14 pelos arqueólogos possibilita estabelecer com certa precisão a idade dos fósseis encontrados por eles.
Agora vamos falar um pouco sobre a geografia. A geografia é outra aliada fundamental dos historiadores. Geralmente, os estudantes que gostam de história também costumam admirar muito a geografia. A produção de mapas, os estudos demográficos que ajudam a explicar as variações da população humana, os estudos sobre a ocupação do espaço geográfico, dentre muitos outros temas, ajudam os historiadores a montar as peças do quebra-cabeça do passado. Está lembrado da última aula? Eu falei que sem o tempo não há como estudar história. Pois bem, não existe tempo sem espaço. Se o tempo é o ponto central dos estudos conduzidos pelos historiadores, o espaço é fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos geógrafos. A ação das sociedades humanas no tempo e no espaço geográfico é tanto um elemento de estudo dos historiadores quanto dos geógrafos. A diferença é que cada um aprofunda os seus estudos em um elemento diferente. Mas, na verdade, as fronteiras entre história e geografia estão se cruzando o tempo todo. A nossa aula se encerra por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar um dos maiores motivos de conflitos na disciplina de História, o fato histórico. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História e Ação Humanas. Não se esqueça, temos encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!